Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada num texto bíblico bem denso, né? Colossenses capítulo 1. Isso aí. A base que a gente tem aqui é uma análise em vídeo, sabe? Que esmiuça essa passagem do apóstolo Paulo. Exato. E a nossa missão é, extrair as joias desse capítulo e tentar entender por que ele ainda conversa com a gente hoje. Com certeza. E é bom situar, né? Essa análise que a gente viu lembra que Paulo escreveu isso provavelmente preso. Preso? Nossa! Pois é. E escreveu para uma comunidade lá em Colossos que estava, assim, numa baita encruzilhada de ideias. Encruzilhada como? Que tipo de ideias? Tinha filosofia grega, ideias judaicas, umas coisas meio místicas do Oriente, tudo se misturando, sabe? E começando a distorcer a mensagem central do cristianismo. Tipo o quê? Questionando Jesus? Exato. Alguns questionavam a divindade de Cristo, sabe? E sugeriam que precisava de outros rituais, outras sabedorias além dele. Entendi. Então a carta foi tipo um corretivo mesmo, para reafirmar que Jesus é supremo e, olha, ele é suficiente. Não precisa de mais nada. Entendi. Então, o ponto crucial, né, que essa análise levanta é que o grande erro que Paulo combatia era essa mania de querer complementar Cristo. Perfeito. É isso. Como se a mensagem dele precisasse de um algo a mais, sabe? Misturando fé com outras práticas. Isso, diminuindo a centralidade de Jesus para a salvação. Era esse o vírus conceitual lá em Colossos que Paulo queria combater. Faz todo sentido. E a análise estrutura bem o capítulo para mostrar isso. Começa com a gratidão e a oração de Paulo. Gratidão. Pelo quê? Ele celebra a fé, o amor e a esperança que estavam florescendo lá, sabe? Que era um resultado direto do evangelho que um cara chamado Epáfras levou para eles. Epáfras. Isso. E a oração dele é muito específica. Ele pedia que eles tivessem pleno conhecimento da vontade de Deus, mas com sabedoria e entendimento espiritual. Não só um conhecimento na cabeça, né? Pelo que eu peguei da análise, o objetivo era bem prático. Exatamente. Era para quê? Para viver de um modo digno do Senhor, para dar frutos em boas obras. E serem fortalecidos, né? Para ter perseverança e até alegria mesmo no meio das dificuldades. Uma fé bem pé no chão. Super pé no chão. E aí, partindo dessa base de fé e oração, a análise mergulha no ponto nevrálgico, a soberania absoluta de Cristo. Que entra a parte forte. Totalmente. Paulo descreve ele como aquele que nos resgatou do domínio das trevas. Resgatou? Sim. E em quem a gente tem a redenção, que a fonte até explora como sendo proteção, livramento, e a remissão, que é o perdão dos pecados. E essa descrição de Cristo como Criador e sustentador de tudo, né? Céus, terra, o visível, o invisível. Isso é muito impactante. Demais. A análise menciona até tronos, soberanias, principados e potestades. Pois é. O que seriam essas potestades? Como a fonte interpreta isso? Meio misterioso, né? É um ponto interessante mesmo. A análise sugere, comparando com outras cartas, como Efésios, que essas potestades, ou esferas de poder, foram criadas boas por Deus. Criadas boas. Mas então? Mas elas podem se desviar por causa de más decisões. A luta, então, não seria contra as estruturas em si, mas contra as escolhas ruins. Inclusive as nossas escolhas, né? Interessante. Quer dizer, o problema está nas decisões, não na criação original. Exato. E aí reforça. Cristo vem antes de tudo, Ele sustenta tudo, Ele é a cabeça da igreja, o primeiro a ressuscitar, o primogênito dentre os mortos. Isso. E toda a plenitude divina habita nele. A paz foi feita pelo sangue dele na cruz. São as nossas decisões que nos alinham ou nos afastam dele. Entende? Faz muito sentido. E a ideia de reconciliação. A análise usa o próprio Paulo como exemplo máximo disso, né? Sim, de perseguidor ferrenho a apóstolo central. Isso mostra que a transformação é possível para qualquer um. Que não há caso perdido, digamos assim. Exatamente. Mostra que a porta do arrependimento está aberta mesmo para quem se opõe frontalmente. A fonte até incentiva a oração por essas pessoas, sabe? Acreditando nesse poder de virada total, como aconteceu com o próprio Paulo. Incrível. E por fim, tem a missão do próprio Paulo. Ele se alegrava até no sofrimento. Como assim?
A análise conecta isso não a um masoquismo, claro, mas à ideia de que o sofrimento dele, de alguma forma, abria portas para o evangelho avançar. Abrindo portas. Principalmente entre os não-judeus, os gentios. A missão dele era justamente revelar o que ele chama de mistério, O mistério. que era algo antes oculto. Cristo habitando também nos gentios. Essa é a ideia de Cristo em vós. Cristo em vós. E isso não é só uma ideia bonita, né? A análise frisa que isso gera transformação real. Com certeza, a pessoa se torna uma nova criatura, deixando para trás velhos hábitos, velhas práticas. É a manifestação visível dessa presença interna, então. Exatamente. E o objetivo final, como Paulo coloca e a análise destaca bem, é apresentar cada pessoa perfeita em Cristo, completa, madura espiritualmente. Então, resumindo, o que a gente tira disso tudo? A mensagem que essa análise de Colossenses 1 martela é: Cristo basta. Ponto. Ele é supremo. É um basta para qualquer tentativa de diluir a fé, né? E um chamado para viver uma vida que seja transformada por Ele, que mostre a força do Evangelho na prática. Perfeito. E fica uma provocação final, sabe? Baseada nessa ênfase que a análise dá na transformação visível. Manda. Se Cristo em vós significa essa mudança real, palpável, como essa ideia desafia, ou talvez complemente, as buscas que a gente vê hoje por crescimento pessoal, por espiritualidade, que às vezes parecem mais focadas no eu, sabe? Do que numa transformação radical que vem de fora para dentro. Boa pergunta. Para pensar mesmo.